Fala aí, galera. Tudo jóia? Ó, começamos aí com um pouquinho de Roberto Carlos. A música do Roberto Carlos, mas interpretada aí pelos Los Hermanos. O Amarantes aí ficou maneiro pra caramba. E por que eu comecei hoje com essa música? Eu tô mudando agora as músicas. Hoje a nossa live vai ser com o professor Leonardo Vasconcelos, professor de informática. E aí você está pensando, mas o que tem a ver a música do Roberto Carlos com a interpretação belíssima aí dos Los Hermanos e a internet, a informática, o que tem a ver? E aí? Então, hoje a gente vai fazer um panorama geral de interpretação, tanto da minha parte, da língua portuguesa, quanto da parte de informática. Eu sempre digo a vocês que o mais importante numa prova é a língua portuguesa, porque você precisa compreender e interpretar o enunciado de todas as questões, na verdade, na prova inteira. Então vamos lá começar a brincadeira. Fala, Vitor, Los Hermanos sim. Pô, eu gosto muito dessa música e dessa interpretação aí. Então vamos lá, vou chamar aqui o professor para a gente começar a brincar, ó. Cadê? Deixa eu chamar aqui, ó. Cadê? Vou entrar agora, ó. Leonardo tá entrando aí, ó. Jamais. Ó, você ainda não apareceu aqui ainda para mim não, hein? Deixa eu... Mas sabe o que eu fiquei sabendo, Leonardo? É que a internet do Brasil ela não está comportando tantas lives neste momento. Tem muita gente fazendo live por conta da quarentena, todo mundo em casa, e a internet não tá tão boa assim. É por isso que está dando esse pau, por isso que as lives estão travando, por isso que não aparece, de vez em quando o som não aparece. Bom, ó, te tirei. Ó, pode pedir de novo, tá? Ó, fala, Flávio, eu fiz igual a você, Flávio. Cortei o cabelo em casa, ficou bonitinho, né? Estilo militar aí, ó, boladão. Não, ó, Vanessa, eu estava gordinho. Deixa eu te contar um negócio. Eu cheguei a Cascavel com 102 quilos. Eu já perdi 8 em um mês aqui. Ou seja, eu estou perdendo 2 quilos por semana. Daqui a pouco eu vou ficar magrinho. É verdade, Renata. A internet não está aguentando essa quarentena, não. Ó, galera, vamos começar a brincadeira aqui, ó. Vou convidar aqui o Leonardo e a gente vai bater um papo importante, tá? Vamos lá, vamos ver se o Leonardo consegue entrar. Agora sim. Ah, garoto bom! O pessoal do meu Insta estava perguntando: cadê? Você não vai entrar, não? Já mandaram umas 3 ou 4 perguntas para mim. Eu falei: calma aí, que a gente não combinou antes de ia ser, se ia ser no meu, no seu. Aí o pessoal tava doido lá. O pessoal já deve estar chegando aí, vai começar a ser avisado agora que está sendo transmitido ao vivo. Vou até mandar os convites aqui, como tu falou no início da tua live, que eu estava te ouvindo. Mandar para alguns que já estavam aqui na minha perguntando. Mas vamos falar hoje muito sobre concurso público, principalmente falar de interpretação de texto em questões. Comenta aí um pouquinho aí. Então, se liga só, eu estava aqui batendo um papo com a galera, primeiro da importância da informática e da língua portuguesa como um todo nas provas de concursos públicos. Por exemplo, o cara ele pode começar agora o estudo e ele não sabe muito bem o que ele quer. Daqui a algum tempo ele vai, opa, eu quero a área de segurança pública, eu quero a área de magistério, eu quero a área de tribunal, mas no primeiro momento, de repente, ele não sabe. Ele, eu quero é fazer concurso, mas ele não tem muita noção do que ele vai encarar. Agora, uma coisa é certa, português vai ter em qualquer concurso. Informática já não tem em todos, mas tem na maioria. Então, o cara tem que pensar assim, se eu vou estudar para segurança pública, se eu vou estudar para tribunais, eu tenho que estudar informática. Pode até ser que no edital dele, por algum acaso, não caia. Mas é sempre bom estar estudando, porque num próximo concurso vai cair. E a gente sabe que concurseiro não estuda para passar, né? Estuda até passar. Até passar. E outra coisa, o cara não pode, por exemplo, fazer a prova, não passar
e deixar de lado. Ah, daqui a pouco, quando abrir o outro edital, eu estudo. Não. Ele tem que estar sempre estudando, porque concurso público é uma fila. Eu até falo para a galera que é importante, Quer dar um alô? Peraí, vem cá, Arthurzinho. Dá um alô para a galera. Olha o tio Leonardo. Tio Leonardo. Oi, tio Leonardo. Joga futebol ou só engana? Não, joga futebol, é bom de bola. Olha quem entrou ali, ó. O tio Deodato Neto, professor de informática também. Fala, Deodato, tudo jóia? Vai lá, meu amor. Dá tchau pra galera aí. Vai lá, filhão. Então, olha só, a gente estava batendo um papo e tem alguns alunos, deve acontecer isso contigo também, Leonardo. Eles perguntam assim, professor, eu estou começando agora a minha jornada para concurso e eu queria saber quais são as matérias que eu devo começar, né, a pegar aí para poder estudar. Eu falo assim, ó, cara, tem 5 matérias que são indispensáveis na minha opinião. Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Essas ele deve pegar sempre. Aí vai abrir um edital, aí vai aparecer, sei lá, um direito penal. Beleza, corre para o direito penal. Ah, pintou um outro concurso e apareceu um direito tributário. Corre para o direito tributário. Apareceu um direito do trabalho. Corre para o direito do trabalho. Mas se ele sempre estudar essas 5 matérias, ele não vai precisar ficar estudando. Ah, abriu o edital, meu Deus, eu tenho que estudar informática de novo. Não, já está na veia. Ele vai só continuar treinando através das questões e aprofundando o conhecimento dele. Agora, a nossa live hoje é especial porque é sobre interpretação, não é, Leonardo? E é muito difícil o aluno conseguir entender que ele tem que interpretar bem o texto. E se ele consegue compreender bem o texto, ele manda bem em informática, ele manda bem em raciocínio lógico, ele manda bem em direito constitucional, manda bem em direito administrativo, às vezes sem ter o conhecimento técnico. Na minha área, o que acontece? Aí depois você puxa aí para a tua área. O camarada, normalmente, ele tem 2 deficiências na análise do texto. Ou ele, de fato, não fez um bom ensino fundamental e não fez um bom ensino médio, está há muito tempo afastado do estudo, e aí, pô, fica ruim para ele. E aí, nesse momento, eu sempre digo, o concurseiro precisa ter humildade, Leonardo. Ele precisa entender que ele possui lacunas. Ele não pode, depois de 10 anos sem estudar, depois de ter feito ensino fundamental, ensino médio bem capenga, querer aprender em uma semana todo o conteúdo de língua portuguesa, todo o conteúdo de informática, não dá. Ah, mas o professor está mencionando, e aí eu pego pela minha seara, a tua é diferente. Na parte de informática, de fato, quando você mencionar um termo, pode ser que o cara nunca tenha ouvido na vida, mas em língua portuguesa, isso é impossível, Leonardo. Porque o cara estudou pelo menos 9 anos no ensino fundamental e 3 anos no ensino médio. São aí pelo menos 12 anos de estudo de língua portuguesa. Se o cara nunca ouviu falar no objeto direto, objeto indireto, ou adjunto adverbial, caramba, a culpa não é minha. A culpa é do processo escolar, mas também dele. Porque ele tem que pensar assim, estou chegando cru, estou chegando despreparado. O professor mencionou um negócio e falou, ó, corre atrás. O que ele tem que fazer? Ele tem que correr atrás. Ele não pode esperar. O aluno ele não pode ser passivo. Ele tem que ser ativo. Ele tem que correr atrás. O professor mandou decorar tal coisa, então eu vou lá e vou decorar tal coisa. Ele tem que ter a humildade de entender que ele tem as lacunas e aí correr atrás. Então, em interpretação, se deve muito à falta de conhecimento de mundo. Quando o cara tem um conhecimento de mundo reduzido, ele vai ter uma dificuldade tremenda na análise textual. Agora, Sidney, fiz um bom ensino fundamental, fiz um bom ensino médio, sou até um cara que tem um certo conhecimento cultural legal, já viajei, conheço um monte de gente, fiz faculdade e ainda assim tenho dificuldade. Opa, nesse momento existe técnica. Porque esse cara ele só faz uma leitura deficiente, que se deve muito ao fato de fazer uma leitura mental na hora do texto. Então o cara pega um texto com 30 linhas, ele faz uma leitura mental, e lá pela linha 7, pela linha 8, ele começa a dispersar, começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na amarra ele vai até o final do texto.
mas fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que o cara não sabe se é sobre economia, sobre religião, sobre segurança pública. Ele tem duas opções. Ou ele parte para a prova sem ter entendido o texto. Eu, particularmente, acho até a melhor opção, porque ele vai fazer primeiras de gramática e depois, se sobrar tempo, ele volta para poder tentar entender melhor o texto com mais calma, com mais tranquilidade, ou ele faz uma segunda leitura imediata. O problema é se a segunda leitura imediata não funcionar. Porque imagina, o cara leu o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. E aí, nesse momento, já era para ele, porque ele vai se desesperar. E como é que a gente resolve isso? De forma muito simples. Basta fazer uma leitura em voz alta. Peraí, Sidney, como assim? Calma, eu vou explicar. Não é uma voz alta com esse tom de voz aqui. É só um leve balbuciar para que ele possa escutar o tom da voz dele. Eu não sei se vocês sabem, mas o Gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o Gago não gagueja? Na hora do canto. Pois na hora do canto tem pausas e entonações. E aí, consequentemente, ele consegue não gaguejar. Na hora que a gente faz a nossa leitura mental, não tem pausas e entonações. Por isso a gente dispersa. Por isso a gente não consegue compreender alguns fragmentos. Quando a gente faz uma leitura em voz alta, a gente lê mais devagar, presta atenção nas pausas, nas entonações e depois compreende e interpreta melhor o texto. E aí, detalhe. Nesse momento, Leonardo, o cara entendeu a totalidade do texto. Pode não ter entendido um fragmento ou outro, mas a totalidade ele entendeu. E agora? É o suficiente? Não. Agora é partir para a questão, para saber se a questão é de compreensão ou se ela é de interpretação. Porque na língua portuguesa existe essa distinção, essa dicotomia. Questão de compreensão é aquela que está dentro do texto. E questão de interpretação é aquela que vai um pouquinho além do texto. Então, a questão de compreensão, ela vai sempre te jogar obrigatoriamente para dentro do texto. Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. O aluno tem mais é que agradecer, porque está ali dentro, está direcionando. E aí eu tenho certeza que ele vai achar, porque a resposta está dentro do texto. Agora, quando é de interpretação, aí de fato espera, porque muda tudo. Agora não é mais segundo texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. É aí que pega, Leonardo. Pois quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí o cara vai falar assim, pô, então eu tô ferrado, eu só vejo BBB, escuto o Nego do Borel. Mas, para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem um texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Então, isso facilita a vida dele. Ah, Sidney, já estou seguindo tudo isso. O que eu preciso fazer agora? Treinar. Fazer várias e várias questões para se tornar um candidato competitivo. Não é de uma hora para outra. Você já sabe tudo o que tem que fazer? Sabe. Então agora vai. Agora eu vou deixar o Leonardo falar e aí tocar o barco, porque eu, por exemplo, Leonardo, sou leigo pra caramba em negócio de informática. Eu só sei negócio de Ctrl-C e Ctrl-V. Eu adoro dar aula com professor de informática, porque eu sempre aprendo uma parada nova. E o Leonardo, ele está trazendo um negócio assim que para mim é revolucionário. Revolucionário. Ele vai, com o comando das questões, ensinar a interpretar, a compreender o que a questão está pedindo e até dizer se ela está certa ou errada só pelos trechos das questões. Isso é sensacional, porque se o aluno começar a pegar e entender isso, caramba, é possível que ele gabarite na informática qualquer concurso. Então vai lá, Leonardo, arrebenta, meu garoto. Fala, meu amigo, tranquilo? Boa noite. Eu vi um monte de professor e um monte de mestre aí junto com a gente na live. Eu só quero dar um abraço aí por alguns que eu vi aqui. Eu vi, por exemplo, o Aloysio Medeiros, que é um grande mestre na área de Direito. Está sempre ali junto com a gente nos nossos trabalhos. Eu vi também o professor Roberto aqui agradecendo eu ter convidado ele para essa live, porque ele falou que está aprendendo muito aqui contigo, principalmente essa parte de interpretação textual. Desculpa não falar o nome de todos, porque passou muito correndo aqui e eu não consigo ver agora com calma todos os nomes aí. Então,
Deixa eu falar com o seu público primeiro. Quem não me conhece, sou o professor Leonardo Vasconcelos, ministro de Informática para concurso aqui no Rio de Janeiro. E eu quero trazer, a gente combinou, eu e o Sidney, de trazer questões para que a gente comentasse a interpretação de texto das questões. Eu falo sempre para o meu aluno, dentro de sala de aula, o seguinte: você aprende toda a teoria. Se você perguntar para ele, ele te responde toda a teoria. O problema não é a teoria, é que ele não consegue ler um texto, ler uma questão e interpretar essa questão. Às vezes, a dificuldade maior está nessa parte de interpretação de texto, que vem lá do básico, vem lá do ensino fundamental, isso que vem lá do segundo grau, ensino médio agora, né? Porque muitos ainda têm essa grande dificuldade de interpretação de texto. A gente tenta falar com nossos alunos o quê? Leia. Leia mais. Faça mais questões que você vai entender. Leia mais, faça mais questões. Aí tem uma aluna minha que colocou: na informática tudo pode, né? Eu sempre falo para o meu aluno na sala de aula uma dica de chute, e a gente vai levar essa dica de chute para vocês. Tudo pode, tudo permite e tudo é possível na informática. Eu posso qualquer coisa. Isso é uma dica que quando você não sabe o que fazer, quer eliminar a resposta, vai no chute. Mas tem que saber chutar. Para isso que a gente vai interpretar também esses textos. Eu trouxe uma prova do INSS, a última. Eu sei que a gente não tem previsão de prova do INSS aberta para agora sair edital, apesar da gente saber que precisa de muito, mas a prova, só com a interpretação de texto, daria para responder várias questões. Praticamente a prova inteira. Então, vou mostrar a questão, já que a gente combinou que isso que eu ia fazer. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, para que o pessoal consiga enxergar de casa. Você consegue ler aí? Você consegue ler? Ficou top. De qualquer jeito, eu vou ler, mas só para o pessoal ler. Por exemplo, essa questão aí. A infecção de um computador com um vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que, porventura, esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. Logo de cara, a maioria das pessoas elas vão falar o seguinte: ah, isso eu já sei. O professor já falou em sala que o vírus é um programa, é um arquivo que precisa ser aberto, executado, para contaminar outros programas e arquivos e causar o mal de alguma maneira. E já que é um arquivo, eu posso anexar esse arquivo no e-mail. Então, beleza. Então, a resposta está o quê? Está correto. Mas uma dica lá da interpretação de texto. Como eu falei no início, quer chutar? Pode, é possível, permite. Normalmente está correta na informática. Isso não vale muito para o direito. O pessoal do direito não é assim. Normalmente eles vão na exceção. E aqui a gente vê, ó, pode se dar. Então, uma coisa é possível, normalmente está de maneira correta. Então, o gabarito está certo. Entendeu uma maneira de chutar uma questão para concurso público? A gente sabe que a interpretação de texto, às vezes, é muito mais válida do que simplesmente você saber todo o conteúdo. Então, essa foi uma das questões que caíram na prova e está correta. Com essa dica que eu acabei de falar, vê se você responde a próxima questão que tem a ver com isso. Leonardo, antes de fazer essa questão, deixa eu só dar um toque aí na galera rapidinho. Vira aí, aparece aí. Tem muitos alunos meus que estão hoje na live que eles vão fazer a prova da PM do Paraná. E a prova da PM do Paraná vai ser realizada pela banca da Universidade Federal do Paraná. Eles botaram a banca FUNPAR, que é uma fundação que ajuda a faculdade, mas é, na verdade, da Universidade Federal do Paraná. Só que ela tem uma pegada de colocar 5 alternativas, né, da letra A até a letra E. Só que ela faz algumas brincadeiras, pelo menos em língua portuguesa, e acredito que deva fazer nas outras disciplinas também, de colocar assim, ó, 4 assertivas, e aí pedir para o cara ir analisando as assertivas. Aí para dizer se a primeira está certa, se a segunda está certa, a terceira está errada, coisa aí, e aí depois ele vai escolhendo. Então, na verdade, ele pega 4 questões do CESP e coloca numa só questão. Então, eu sempre digo para o meu aluno, você aprende de qualquer forma, com qualquer banca.
Agora, claro, depois que você já sabe qual é a tua banca, você tem que encarar o perfil da tua banca para você entender, ó, aqui normalmente ele trabalha desse jeito, aqui daquele outro jeito, mas a gente sempre vai aprender. Então fica essa dica, ó, essas questões do SESP, elas vão auxiliar não só para quem vai fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, ou uma PRF, uma PF, mas até para quem vai fazer a prova da PM do Paraná aqui, porque é uma assertiva. Pensa assim, eu estou julgando uma assertiva da minha prova. E agora taca fuma aí, Leonardo. Então, foi bom você falar, enquanto você estava falando aqui, eu estou abrindo, hoje eu fiz um simulado para a prova da PM do Paraná. Por incrível que pareça, eu estou num projeto, não vou falar o nome do projeto para a gente não divulgar assim muito, e também para que o pessoal, vou seguir o pessoal lá. Não, a gente tem que também divulgar quando preciso, mas não foi essa a ideia. Então eles me pediram para fazer um simulado com 7 questões. E eu peguei, para fazer esse tipo de simulado, questões da própria banca. Então eles não pediram para não fazer questões inéditas, fazer questões de igual à banca, pegar questões da própria banca, que é a própria Universidade do Paraná, como você falou, que está organizando, e colocar. Então eu vou virar aqui só para você mostrar uma questão, vai ficar ruim de ver, eu teria que botar em tela inteira, deixa eu ver se eu mudar o modo de leitura, vai melhorar, vai ficar muito pequeno, eu acho que não vai ficar muito bom não, deixa eu ver. Também vai piorar essa situação. Ficou pequeno. Vai ficar menor ainda. Então, não vou ter como mostrar a questão. Mas eu vou ler uma questão, só um pedacinho dela, para a gente entender. Que essa daqui, ó, no browser que possui um recurso, o browser que possui um recurso de navegação de modo anônimo privado significa. Aí tem as alternativas. O IP do usuário não é conhecido pelos servidores, o canal de comunicação entre cliente e servidor está criptografado, o browser não permitirá a criação de sessão de usuário, os sites não recebem informações de localização, o browser não mantém registro de histórico. Então é uma questão de múltipla escolha. Deixa eu ver se eu pego uma aqui, deixa eu virar para mim, que aí eu pego uma menorzinha para tentar mostrar. Dá para dar um zoom aqui dependendo da questão. Tem questões que vão ter 3, 4, 5 afirmações, normalmente 3, e ele afirma assim, a primeira está correta, a segunda está correta, a segunda e a terceira estão corretas, a primeira e a terceira estão corretas, e isso é uma questão puramente que pode ser pego da SES para trabalhar. Não é o caso, essa daqui que eu fiz, esse simulado, não é o caso. Mas eu tenho uma outra aqui, se depois eu abro no meio da live ali, se der tempo, na hora que você começar a responder, eu abro para poder mostrar uma questão, que é 2, 3, 4 assertivas e as afirmações. Letra A, a primeira está correta, letra B, a segunda está correta, e não deixa de ser interpretação de texto. Por isso que a gente está aqui conversando hoje sobre como interpretar texto em questões que valem para todas as bancas. A CESP, lógico, trabalha de uma maneira diferente de outras bancas, tem prova múltipla escolha, inclusive ela está organizando uma prova de múltipla escolha aqui para o Rio, mas ela também trabalha com questões de certo e errado. Então ela trabalha com os 2 métodos, assim como a Quadrix, não sei se o pessoal conhece muito essa banca, ela ultimamente tem feito muitas questões de certo e errado. Então é importante interpretar texto em todas as matérias. Aí ali está alguém perguntando, professor, como estudar a interpretação de texto? Isso é mais fácil você falar, ler, e tentar, cada vez que você termina de ler um parágrafo, você se auto-explicar aquele parágrafo. Então você lê 1, 2, 3 parágrafos, faz uma pausa na sua leitura, isso de qualquer matéria, e explica para você o que você leu. Se você fizer essa técnica, e eu gosto de utilizar essa técnica para avisar os alunos como estudar, não sou da tua área, mas na minha área eu sempre falo assim, você lê uma página, 2, faz uma pausa e explique para você, para saber se você entendeu ou não. Daí você volta a ler de novo, mais 1, 2, 3 páginas, a gente fala tópicos, né? E explica. Tô certo ou tô errado? Explica isso aí para mim. Eu acho que tô certo. Não, tá certo, Leonardo. Na verdade, o que acontece? Cada pessoa tem uma dificuldade individualizada. Mas para quem tem muita dificuldade mesmo, são 2 processos. Primeiro, procurar sempre fazer a leitura em voz alta, de fato, porque
porque isso chama mais atenção, isso faz o cara prestar mais atenção no texto. E aí, se for um texto um pouco maior, por exemplo, o cara está estudando mesmo para o concurso, e ele, pô, tem uma porrada de leitura. Ao final de cada parágrafo, fazer um pequeno resumo daquele parágrafo. Nada muito bem elaborado, não. Numa frasezinha, numa expressão-chave ali, fazer o resumo. Na faculdade, quem fez faculdade sabe muito bem, né, Leonardo? A gente fazia resenha o tempo todo. Nada mais era do que isso. Ao final de cada parágrafo, a gente escrevia um negocinho ali e resumia aquilo que a gente tinha entendido. Se todo mundo que fizesse isso de forma plena, adequada, prestando atenção de fato no que estava lendo ali, ganhava sempre a nota máxima na resenha. Quem fazia de qualquer jeito, não, vou só cortar aqui palavras e vou fazer a minha resenha. Tomava fumo, porque não era isso. A resenha era para você entender e dar uma resumida naquele processo ali, sintetizar apenas com as suas palavras o que você tinha compreendido do texto. Mas não adianta você pegar o texto todo numa tacada só e querer resumir. Você tem que resumir parágrafo a parágrafo. E aí sim você dá uma leitura que a gente chama de leitura progressiva. Você vai progredindo ali na compreensão do texto. E em concurso, né, o cara fala assim, pô, mas eu tenho muita dificuldade com texto, Sidney. Primeira coisa, saber qual é a banca. E aí você vai olhar quais são os textos cobrados. São textos dissertativos. Então você tem que aprender quais são as características do texto dissertativo. Então você tem que pegar uma gramática, ou então a videoaula, estudar, por exemplo, tipologia textual. Dar uma olhada nas características do texto. Isso já vai facilitar a tua vida. Uma outra pegada, por exemplo, o Leonardo trouxe aí a parte do SESC. E aí tem muita gente que tem medo de interpretação no SESC, tem muita gente que tem medo de interpretação na FGV, tem muita gente que está com medo agora da interpretação aí na prova da PM do Paraná. Por exemplo, o SESC adora cobrar textos voltados para a atualidade e textos de cunho jurídico, que são específicos da área que o cara vai encarar. Então, por exemplo, o camarada vai fazer uma prova para PRF, vai ter alguma coisa relacionada a um texto CTB, por exemplo, a um texto voltado para o direito penal. O cara pode pegar, por exemplo, na PRF ou na PF, um texto de informática e trabalhar crimes cibernéticos. Eu já vi isso, Leonardo deve ter visto esse texto também, que falava de crimes puros e crimes impuros, né? Crimes próprios e crimes impróprios. E aí você começa a perceber, o SESP gosta de cobrar assuntos jurídicos e assuntos voltados para a atualidade. A FGV gosta de cobrar assuntos políticos e gosta de cobrar também aspectos que são voltados para, aliás, assuntos econômicos e políticos. Olha essa coisa interessante. E a Universidade Federal do Paraná, ela gosta de cobrar textos voltados para a língua portuguesa, mas assim, numa pegada social, como se fosse variação linguística, preconceito linguístico, e gosta também de textos com pegada política. Ela não se posiciona, sabe? Ela não vai falar assim, somos completamente esquerda ou somos completamente direita. Isso não vai acontecer. Mas tem uma pegada política. Então o camarada ele tem que estar antenado, ele tem que estar estudando as coisas que estão acontecendo. Ele não pode ser uma tábua rasa. Ele não pode, eu vou lá, estou estudando para concurso agora, não vou ver jornal de jeito nenhum, não vou ver a Globo News, não vou ler um jornal, não vou ver nenhum assunto na internet. Cara, não tem como. Concurseiro tem que estar por dentro das coisas, até porque quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então imagina, cai lá um texto, como eu acabei de mencionar aqui agora, sobre crimes cibernéticos. Nunca na tua vida você viu nada sobre crimes cibernéticos. Você vai ter uma dificuldade maior para interpretar esse texto do que aquele cara que já estudou sobre o assunto. Então, leia bastante, amplie seu conhecimento de mundo, faça questões, faça exercícios, você vai começar a perceber o comando das questões. Nas questões de interpretação de texto, você vai perceber, aliás, não de interpretação, vamos falar de análise textual. Você vai perceber que o cara vai colocar segundo o texto, de acordo com o texto, ou uma linha tal. Isso é questão de compreensão. Está dentro do texto. A pessoa alfabetizada com atenção vai achar. É só procurar. Então tem que rabiscar a prova, tem que procurar, tem que fazer setinha, você vai achar. Agora, quando é questão de interpretação de fato,
Aí exige uma porrada de coisa. Aí o cara fala assim, mas Sidney, quais são os aspectos que eu preciso para melhorar na interpretação? Cara, precisa decorar conjunções, tem que decorar as conjunções. Você precisa saber o que é intertextualidade, você precisa saber o que é linguagem verbal ou não verbal, você precisa saber o que é denotação e conotação, você precisa estudar funções da linguagem, você precisa estudar figuras de linguagem. São conhecimentos linguísticos que vão te auxiliar na interpretação, fora o próprio conhecimento de mundo empírico mesmo, por si só. Então vamos lá. Aí, coloca aí o desafio para ver se a galera consegue fazer aquela questão. Então, não, eu botei uma outra aqui. Essa questão aqui eu acabei de pegar agora, ao vivo aqui, enquanto você estava falando. Eu fui lá naquele site de questões que a gente conhece, que a gente usa, a gente indica às vezes, e peguei uma questão de interpretação exatamente com aquela pegada que eu falei. Agora já não é uma banca CESP, é uma ABCD. A banca é a Universidade Federal do Mato Grosso, que fez essa questão. Boa! Então, é parecido com a Universidade Federal do Paraná, que está organizando. Então, olha só, uma pegada de verdadeiro ou falso, você tem que julgar cada item, e aí você tem, nesse caso, aí 4 afirmações, e cada uma você vai julgar o verdadeiro ou falso. Está muito pequeno, consegue ler daí? Está muito ruim? Não, tá de boa, tá de boa. Tá. Uma das afirmações, é só, daquela pegada que eu falei da dica do chute. Permite usar uma senha mestra? Você responderia o quê? Você que não sabe nada de informática que você falou, sobre o Firefox, com aquela dica, aquela pegada que a gente falou, marcando verdadeiro ou falso. Permite usar uma senha mestra? Verdadeiro ou falso isso? E aí, responde aí, galera. Não, você, eu quero você. Eu mesmo? Você. Cara, eu sou muito ruim em informática, tu tem noção, sou travado. Eu ia dizer certo. Tá certo, então, é verdadeiro mesmo, tá certo mesmo. Você acertou. Na mesma pegada, não permite bloquear sites avaliados como falsos. Aí eu ia dizer que é falso. Tá falso mesmo, é isso mesmo. Vai por aí que você vai gabaritar. Permite desativar a execução de JavaScript. Permite. Permite, certo. Tá certo. Então a última agora. Não permite verificar ortografia ao digitar. Errado. Errado. Pronto, gabaritou a questão. Viu como é fácil? Sou pica. Só precisa saber interpretar. Permite ou não permite? O que permite é verdadeiro, o que não permite você marca falso. E você interpreta muitas das questões assim. Parece sacanagem, mas eu peguei uma questão aleatória. Eu fui lá naquele site de questões, me perguntaram aqui qual o nome. Posso falar isso, pelo menos? Eu acho que todo aluno tem que saber. Pode, cara, pode falar, cara. A gente sempre indica, é o QC. É, o QC. É o QC. Eu sempre indico ele. Tem outros, agora eu vou falar de todos. Tem o TEC, tem exponencial, tem a prova, mas eu uso o QC. Peguei lá uma questão qualquer para poder responder isso. Então, como a gente está ao vivo, vou sair e voltar aqui para minha câmera para mudar. Tem muita questão que a gente responde. Eu acho que a gente também tem que falar do PCI, que é um site gratuito, PCI Concursos, o cara baixa a prova e o gabarito. Então, assim... O PCI, o único problema que eu acho dele, é que você baixa a prova inteira e o gabarito. Ele não tem as questões para você poder fazer, não tem aquele... Sim. Mas o restante eu prefiro, porque se você não for assinante, pelo menos do que concurso, eu falo assim, lê a porcaria do comentário. Todo aluno lê o comentário. E aí fica fácil, porque no comentário tem o gabarito lá do pessoal. Lógico que tem que perguntar aí se eu tenho algum curso para a PM do Paraná, né? Eu estou no curso Focus trabalhando a PM do Paraná. Então, se alguém quiser participar lá para poder fazer a prova da PM do Paraná, eu aconselho, porque vale bem a pena, a galera lá é top. Pessoal do Paraná tem que pegar um curso que seja daí, não pode pegar qualquer um, né? Tem que ir para o Focus, logicamente, para poder fazer. Eu não sou da equipe Focus, mas eu faço a propaganda aqui também. É um excelente curso, ainda mais que você nunca se sabe, né? Ainda, não falei ainda. Sabe, né? Ainda, quem sabe no futuro aí, mas tem muito cara fera lá, muito cara bom. Inclusive, eu vi alguns caras aqui de informática passando na sua live aqui de lá. Então, vou botar mais uma questão. Segue por aquele ritmo que a gente acabou de fazer essa questão, voltando para questões da CESP. Tudo bem? É aquela questão que a gente falou
certo, errado, falso, verdadeiro. Então, na internet, o endereço IP, Internet Protocol, constitui recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. E aí, pode ou não pode? Eu ia falar que pode. Então pode, então tá certo. É só isso que você precisa saber. Pode ou não pode? Pode, permite, é possível? Você fala que pode, é possível e é permitido. Na maioria das bancas, por incrível que pareça, na maioria das bancas você tem questões desse tipo. A prova... Cara, isso é macumba, rapaz, esse negócio aí, hein? Não, que isso, meu amigo. Vou tirar aqui para o pessoal não ler. Não é macumba, é prova do INSS, essa prova de 2015, se eu não me engano, que caiu. Olha a outra que estava lá na prova. Em um texto ou imagem contido em slide que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, é possível, por meio da opção Hiperlink, criar um link que permita o acesso a uma página web. Tá certo! Porra, aí, eu vou botar você para fazer prova de informática também, filho. Porque é fácil. Se você entende a jogada das bancas, se você entende como pergunta, lembrando que também nesse ano de 2015, quem estava formulando as questões da CESP, atual Sebrasp, ele gostava muito desse permite, pode, é possível, para dizer que é verdadeiro. E o falso é aquela negação, é aquele exceto, apenas, unicamente, totalmente. Restringiu, falou mal de um programa, normalmente está errado na informática. Até hoje. Beleza? Então eu vou virar Olha aqui quem entrou aí. Professora Fernanda Santos, de língua portuguesa lá do Rio de Janeiro. Gente boa pra caramba aí, ó. Professora Fernanda Santos. Galera pediu um beijão aí pra Aracaju. Pra quem é de Aracaju, um beijão aí. Tamo junto, galera. Então deixei mais uma questão aí para o pessoal responder. Interpretação é tudo, com certeza. E saber também algumas dicas para você tirar e anular. Ó, eu já sei a resposta dessa, hein? Então pode falar, pô. Será que o Olha pessoal assim, sabe? ó. Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, aí eu não estou vendo aqui porque tem um deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para a edição. Por limitações, e agora ficou ruim, técnicas desse editor de textos, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço. Se está dizendo que não é possível, é falso. Então, aí nessa questão tem várias coisas. Uma coisa que eu quero chamar de dica para vocês que estão ouvindo falar, a CESP, quando ela utiliza o deve-se, você nunca vai imaginar que é uma coisa que seja obrigatório. Desculpa até falar isso, você pode explicar melhor esse tal do deve-se? Porque eu sempre, quando interpretava texto de informática na hora da prova, quando eu falava assim, deve-se, ele está me obrigando a fazer alguma coisa, ele está me limitando, está me restringindo, é obrigatório. Não, não é. Então, o deve-se pode ser uma das maneiras de ser feito, não que seja a única maneira a ser feito. Me corrija aí se eu estou errado, para você poder falar melhor. Não, tá de boa, é isso aí mesmo. Toca o barco, toca o barco. E aí, nessa questão, ele fala logo de início, deve-se clicar no topo da página para abrir o espaço de edição. Tem várias maneiras, não é só essa maneira. Mas se você fizesse isso, até aí está correto. Uma outra... Então, eu ia falar isso daí também, Leonardo, porque se parasse aí, Sidney, com a dica que você deu, eu iria dizer, tá certo. Só que aí eu continuei a leitura e vi que ele não é possível. E aí lá no início você falou assim, ó, quando falar é possível, pode, tá certo. Quando disser não é possível, apenas, somente, exceto, então tá errado. É por isso que eu marquei errado. Lógico que a gente tem várias exceções. A gente aprende... Aí é que pega. A gente aprende dentro do curso as exceções. Se você aprende a exceção, fica mais fácil, que o resto é tudo pode, permite, é possível. Então a gente sempre tem que aprender o quê? As exceções. O pessoal de direito fala muito isso. Aprendeu a exceção, o resto está tudo correto. Então em português também tem aquilo. Tem a regra da crase, mas tem exceção. Tem a regra da pontuação, mas tem exceção. E aí quando chega na exceção, o que você tem que decorar? Não é bem assim em português? Português é o que os fãs mandam. Então, eu sempre vejo aquilo, na hora da prova do concurso, todas as exceções eu tenho que saber. Eu venho começar sempre estudando, quando eu vou pegar um assunto novo para estudar, eu começo, qual é a exceção?
Eu fui aprender idioma, estou fazendo espanhol, me habilitei em espanhol agora. A primeira coisa que o professor falou que vai fazer a prova do DELE para tirar a certificação. A primeira coisa que ele falou, aprenda as exceções da conjugação de verbo. Eu falei, porra, tem exceção? Tem um monte. Aí ele me mostrou as exceções, depois disso ele virou, ó, o resto é parecido. É bem parecido com o português. Então vamos embora lá. Ele não era brasileiro, ele começou pelo lado que a gente aprende, diferente aqui no Brasil, que a gente não começa com as exceções, a gente começa com o básico, mas para concurso público a exceção faz a diferença. Aí, beijo para o Ceará, alguém pediu aí um beijo para o Ceará, não li aí, boa noite, professores, estão sempre com dicas. Então deixa eu voltar para aquela questão, e ele continua lá, são mais duas coisas, começando a afirmação até o ponto de edição lá onde a gente leu, estava tudo correto. O problema é que a CESP, assim como as outras bancas, às vezes na continuação da sua afirmação, numa segunda ou terceira afirmação, ele bota algo errado. Normalmente na última afirmação, ele bota algo errado. Aí ele coloca, por limitações técnicas, fala que falar mal de um programa não pode em concurso. Pode ter certeza. Falou que tem limitações, falou mal, tá errado. Ainda coloca o não é possível. Então ele fala duas vezes mal do programa. Cuidado que negar uma negação é o quê? Uma afirmação. Então tem muita das vezes... raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Negar uma negação é uma afirmação. E falar nisso em raciocínio lógico, você sabe que português, matemática, entre raciocínio lógico e informática tem tudo a ver? Se você souber ler uma fórmula no Excel em português, fica mais fácil de resolver. E ela tem muito lógica para você resolver dentro dela. Então, se você conseguir ligar aquela afirmação do E, que são as conjunções, as disjunções, ou o que soma, o que separa uma frase de outra, fica muito fácil nas outras matérias. O aluno tem muita dificuldade nessa parte de interpretação. O que é E, o que é OU, tanto para raciocínio lógico, quanto para o português e na informática. Então, a dica que a gente está trazendo hoje é exatamente isso. Saiba interpretar texto. Só que eu cheguei numa última que não tem dica. Não tem o chute. Quero ver se você então, sabe. deixa eu olhar. Deixa eu chegar um pouquinho. A ferramenta OneDrive. Quer fazer a leitura? Faz a leitura aí que tu tá perto, é melhor. Tudo bem. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas de web por meio de um browser interativo. Como tudo é de informática, browser, navegador. Então, vou ler em português, tirando essa palavra browser. A ferramenta OneDrive. Conhece o OneDrive? Cara, eu só conheço o Drive, que eu sei que é um negócio que dá para botar documento lá dentro, vídeo, essas coisas assim. É como se fosse um armazenador, não é? Isso aí. O OneDrive, o Google Drive, são os drives que a gente serve para guardar arquivo. Então, você já sabe tudo para responder essa questão. A ferramenta OneDrive, que é isso que você acabou de falar, do Windows 10, é destinada à navegação em página de web por meio de um navegador, um browser interativo. Ele é um navegador, é isso que ele está falando ali. Ele serve para navegar em página de web? Sim ou não? Então, cara, sem a dica, aliás, com a dica inicial, que agora você falou assim, ó, não tem a dica, eu vou pelo feeling, né? Aí só falou coisa boa, não negou em nenhum momento. Então vou dizer que tá certo. Eu diria, posso estar errado. Só que aí tem a parte técnica da questão. O pessoal até falou que tá verdadeiro, tem aquela parte técnica da questão. Você falou para mim, quem que é o OneDrive? Serve para armazenar arquivos. É um disco virtual onde eu guardo arquivo. Então ele não é destinado à navegação de página de web. Ele não é. Olha só. Então, infelizmente, quase gabaritou a prova do INSS Informática. De 5 questões, acertou 4. Tá bom pra caramba. Mas eu dei mole agora. Eu dei mole. Eu fiquei com aquela história de pode, é possível, não pode, não é possível. E olha só o que eu fiz. Para tu ver como é que a falta de atenção derruba o cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Você me perguntou, Sidney, sabe o que é um OneDrive? Eu falei, é um armazenador. Você Eu falei, caramba. Aí depois tinha continuidade dizendo que era um navegador. Pô, eu já tinha respondido, não é? Já sabia o que era, que não era um navegador. Ainda fiz a questão para você. Então,
lógico, eu fiz interpretando com um lado de conhecimento que eu tenho. Eu fui falando as partes técnicas, que é o que o aluno aprende dentro da sala de aula. O pessoal está perguntando aí, Eu você errei vai de gravar essa propósito. live? Errei de propósito. Vai ficar gravado sim. Fica disponível por 24 horas. Depois para vocês terem acesso. Eu vou fazer o download dela e vou disponibilizar depois no meu YouTube. Para quem não conhece, professor.leonardo.vasconcelos é meu Instagram. E se você quiser colocar no YouTube e me encontrar, é professor Leonardo Vasconcelos. O mesmo nome, tá? Faz isso, cara. Tu não Me sabe explica fazer isso? Uma coisa, Claro que não. quando acabar a live, lá no cantinho esquerdo em cima, você vai ter uma setinha para baixo. O seu vai aparecer, o meu não aparece, porque eu estou como convidado seu aqui. Para fazer o download, depois eu te passo o nome do aplicativo, que eu não lembro de cabeça. Mas tem aplicativo para fazer download de qualquer coisa. Que sensacional, cara. Aí Eu não sabia desse negócio. Uma live como essa, eu gosto de armazenar, porque os alunos sempre pedem, pô, professor, aquela live foi maravilhosa, dica, tem como disponibilizar? E sempre que possível eu pego e jogo lá no meu Instagram, porque a gente tem sempre essas dicas assim, rápidas para todo mundo. Alguém falou ali... Tem mais alguma questão? Ou já acabou? Não, eu coloquei só essas 5, como a gente tinha falado, para não ficar muito longo, muito extenso, ainda mais que já vai dar quase 1 hora aqui que a gente está conversando. Não é verdade isso? Já tem quase 1 hora mesmo, cara? Já tem quase 1 hora que a gente está batendo um papo aqui, conversando. Já está acabando a live, cara. Não acredito nisso. Olha só, Passou a assim, Daniele falou que é minha aluna no MPP. E é aluna sua no RC. Tu tá aula também no RC? Já dei aula no RC. Hoje em dia eu não dou mais, não. Porque eu não moro mais no Rio, né? Eu moro em Cascavel, agora no Paraná. Você mudou a gente, né? Saiu do Rio e foi para Cascavel. Mas está numa terra boa, foi para uma terra onde é o mundo dos concursos. E quem quer estudar para PF, PRF, sabe que aí tem um foco muito grande, uma pegada muito grande por causa das fronteiras, não é isso? Sim, não. Aqui a galera levou a sério, tá? Toque de recolher 8 horas da noite, tudo fechado, chega ao mercado, o cara bota um negocinho lá na tua testa para ver como é que tá a tua temperatura, todo mundo lavando a mão com álcool em gel, tudo higienizado. Aqui a coisa tá séria. Aqui então, ninguém não. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o pessoal ainda não se conscientizou bem para essa parte que tem que ficar em casa. Por isso que a gente está fazendo essas lives para ajudar o pessoal a ficar em casa estudando. Todos os dias eu estou ali soltando coisas novas no meu Instagram. Você também, vejo todos os dias você tem uma live. Fala aí, você tem uma live amanhã também. Pode falar dela um pouquinho? Vou falar rapidamente. Essa vai servir para quem da área da PM, quem vai fazer essa PM aí do Paraná, porque eu vou fazer com o professor Tadeu. O sobrenome dele é meio diferente, assim, é Tadeu Canguçu, um negócio desse, assim, é meio difícil. E a gente vai analisar o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então serve para quem vai fazer a prova da PM do Paraná, mas serve também para quem vai encarar o magistério. Eu tenho muitos alunos do magistério e eles sempre vão encarar essa questão do ECA, né? E é uma visão jurídica. Então não é assim, não é aquele pensamento idealizado, deveria ser assim. Não, é a letra da lei e vai ser um professor de direito que vai analisar o documento. Então é uma visão jurídica, tá? Então a galera que vai realizar a prova aí da PM do Paraná, com certeza vai conseguir gabaritar o ECA a partir da live de amanhã. Mas, Leonardo, se liga só. Fala aí para os meus alunos que ainda não te conhecem. Aliás, não te conheciam, né? Estão te conhecendo agora. Em quais locais eles podem te encontrar? Pode falar tudo. Pode falar curso presencial, pode falar curso online, porque é importante a gente divulgar também, porque, sabe que tem muito professor aí que depende disso, muito curso que depende disso, então é importante a gente divulgar aqui também. Então, eu gravei todo o material online da Degrau Cultural, que é um grande curso aqui no Rio de Janeiro. Quem for comprar qualquer pacote online deles vão acabar me encontrando. Estou também no presencial deles, sempre vocês me encontram. Eu estou no curso para todos, de um amigo nosso de matemática aqui em Bangu, o Thiago. Não sei se você conhece. Thiago Mena? Não, o Thiago... Thiago Nicol?
Qual? Thiago Nicol? Isso, De matemática? Isso, ele mesmo. Gente boa. Muito, gente finíssima. Ele montou um curso aqui em Bangu. Vai me encontrar no DSC. Se eu começar a falar o nome dos cursos, a gente vai falar um monte de curso aqui. Vai me encontrar lá no Que Concursos, que tem material gravado para eles. Vai me encontrar resolvendo questões do Estratégia. Vai me encontrar... Deixa eu ficar calado. O Caveira, hoje esse simulado que a gente montou agora, é para o pessoal aí do Paraná também. Para o pessoal do Caveira, não sei se você conhece, Projeto Caveira. Conheço. Então, eu estou montando também para eles. Então, tem muita gente que me segue de vários lugares. Estou no Praticado, eu vi muitos alunos aqui do Praticar. O curso Praticar é voltado aqui para o militarismo aqui no Rio de Janeiro. Aí, ó, mandou até o coraçãozinho. Conheço o Rodrigo. Rodrigo é meu chapa. Rodrigo é gente boa. Gente finíssima. O Rodrigo, diretor e capitão da PM também. Então tem vários lugares. O RC, que a gente falou em Madureira também, estou começando lá, ainda não dei nenhuma aula, mas já estou preparado para começar. Você continua no RC, eu ou o Sidney? Sidney, ele falou que não, que está lá no Paraná. Eu, sim, continuo, continuo não. Estou começando, porque eu ainda não entrei em sala, quem estava lá era o Paulo Daniel, outro mestre fera de informática, né? Leonardo, eu quero te fazer mais um convite. Eu vi que a galera curtiu muito, a dinâmica foi muito legal e foi pouco tempo, então acho que a gente merece mais uma live. Então vamos tentar fazer mais uma live para a semana que vem, nessa mesma pegada, com essas dicas que eu achei excepcionais para resolver as questões. Muito maneiro. Assim, a galera pode pensar que a gente está de sacanagem, né? Que a gente combinou. A gente não combinou, não. Não sabia nada que o Leonardo ia botar aí. Sabia nada. Tanto que eu ainda errei uma questão. Errei uma questão. Aqui, pô, lógico, com as dicas que a gente vai falando, o pessoal vai acertando, vai errando. Como eu falei, foi nada. A única coisa que foi combinada é o dia e o horário. Mais nada. A gente não sabia nem o que a gente ia falar. E o resto, deixa que a gente flui aqui e vai explicando o concurso público. Ó, tem que finalizar, senão vai acabar aqui, eu não vou conseguir compartilhar, ó. Só para falar para a galera, ó, eu vou fazer uma live semana que vem com o Diego Almeida, para quem vai fazer o concurso de técnico de necropsia. Quem vai fazer o concurso da Polícia Civil aí de técnico de necropsia, eu já tenho um curso gravado com o professor Maxwell, a gente tem o link de venda, tá na minha bio, é só entrar lá no meu feed, lá na minha bio, você vai ver, já tem o link ali. Eu estou aqui no Focus, mas eu também trabalho em outros locais. Eu não fechei portas em outros locais, não. Eu trabalho na área da enfermagem, na área da saúde, no Rômulo Passos, que é um curso na Paraíba, e no Rio de Janeiro eu continuo num curso, que é no curso Fórum. No curso Fórum, tanto na parte presencial quanto na parte online. Agora, com esse negócio do coronavírus aí, mais online do que presencial, né, em tudo quanto é lugar, obviamente. Então, galera, ó, foi um prazer. Leonardo, foi sensacional, foi muito maneiro. E semana que vem a gente faz... Uma coisa, senão vai ficar chato. O pessoal do Focado no Edital também, eu vi que apareceu alguns alunos, a gente trabalha muito nessa área de assistente administrativo, o FRJ, a UF, que vai ter concurso e outros. O pessoal quiser me encontrar, eu estou gravando também todas as videoaulas lá para o pessoal. Então, às vezes, professor, eu queria de tal lugar. O que eu gravei para o FRJ é o material completo de informática, porque o edital da FRJ é muito completo. Eu sei que a gente está em cima, o horário está aí explodindo. Vou fechar aqui, Léo. Ó, Léo, foi sensacional, irmão. Semana que vem tem mais, então. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Hoje é quinta. Hoje é quinta? Tem certeza? Quinta-feira, isso, quinta-feira. Não, mas quinta-feira que vem eu já tenho outra live. A gente pode fazer na semana... Eu só não posso quarta. Quarta-feira eu vou fazer um negócio com a folha dirigida também, mas a gente vai combinar. E aí a gente divulga aqui, tá? Beijão, irmão, tamo junto, galera. Fica com Deus aí, tá? Vou compartilhar a live. Faz o download.